assunto é bom, o assunto agrada, hein? Nós vamos falar aqui do uso capião e também da desapropriação. E aqui nós vamos conversar de uma situação muito importante, porque precisa de bons advogados e também muita gente fala bobagem em relação a esse assunto, né? Muita gente bate no peito e fala assim, a propriedade, quando eu tenho a propriedade, meu imóvel está registrado no cartório, ninguém tira de mim. Bate no peito, né? Isso aqui é meu, ninguém tira de mim. E pior que não é bem assim, né? Pior que tira assim, né? Professor, eu tenho um imóvel no meu nome, podem tirar o imóvel de mim? Da minha família? Pode. E pode acontecer de duas formas, né? Uma delas, quem pode fazer isso é o Estado. O Estado pode fazer isso. E aí entra quem? A desapropriação. E desapropriação é que nem doença. Ah, não, nunca vai acontecer comigo. Acontece, hein? Quando menos espera, o Estado, o município, a União, quer fazer o quê? Um terminal de ônibus na sua casa, né? Na sua casa quer fazer um terminal de ônibus, um anexo ao metrô, ou outra coisa, um hospital, uma escola, e acontece. Então, quando a gente fala de direito, na vida nada é absoluto, nem a saúde é absoluta. O professor está rouco aqui, porque chupou sorvete ontem também, né? Terrível, adoro comer, né? Não tem jeito. Nada é absoluto nessa vida. E na nossa vida, como advogado, como corretor, como profissional da área, pode ser no tributário, pode ser no civil, pode ser no criminal. Jamais a gente vai virar para um cliente e falar assim, é causa ganha, já ganhou, está resolvido. Isso não existe, né? Não existe porque uma afirmação dessa vai acabar com a sua carreira, vai acabar com o seu relacionamento com o cliente. Ah, professor, mas eu só falo quando é família. Pior ainda, vão virar a cara para você, né? Família vira cara, né? Você perde a ação. Cuidado, né? Nada é absoluto na vida. Professor, então, peraí, o direito de propriedade é o quê? Relativo. O direito de propriedade é relativo. Por mais que tenhamos uma lei que trata do assunto, que é a Lei 6.015, que trata dos registros públicos, muito bem falado pelo professor Kikunaga, por mais que tenhamos o Código Civil, entre outras legislações, fato é que não é absoluto, é relativo. Porque se o Estado cisma com a casa, com a sua casa, com a minha casa, com a casa do nosso cliente, já era, vai ocorrer a desapropriação. E nós sabemos que a desapropriação não adianta, não tem medida judicial, não tem remédio para resolver essa situação. Se ocorre a desapropriação, não tem jeito. O que você consegue fazer, um bom advogado da área pode fazer, no máximo, é aumentar o valor da indenização. Porque nós sabemos que a desapropriação tem duas fases. A primeira declaratória, através de um decreto ou uma lei, começa nesse sentido, desse jeito, ou decreto ou uma lei. E na segunda fase entra na fase executória, ou também chamada de execução, cada doutrinador utiliza um nome. Só que a segunda fase, ela é híbrida, porque a segunda fase pode ser judicial, porque o sujeito não aceita, ele fala, não saio daqui ninguém me tira, mas pode ser também consensual, onde o ente federativo, o Estado, a União, o município ou qualquer outro que o represente, pode ser uma autarquia, vira e faz uma proposta e é feita uma escritura pública, num cartório mesmo, tabelião de notas, é feita uma escritura pública e deixa de ser um processo. Quando a gente fala de desapropriação, o bom para guardar essa matéria e ficar bem didático, não tem muitas, né? No Brasil não temos muitas desapropriações, nós temos poucas, e poucas utilizadas na prática. As mais conhecidas, as desapropriações mais conhecidas no Brasil, são as desapropriações ordinárias. A desapropriação ordinária é a mais comum, é a que mais ocorre. Normalmente é o dia a dia, quando um cliente procura o advogado e fala assim, doutor, me ajuda, estou sendo desapropriado, o que eu faço? Normalmente é a desapropriação ordinária. A ordinária ela vai ocorrer de duas formas, ou por necessidade ou por utilidade. A necessidade e a utilidade caminham juntas, né? Porém, cada uma tem a sua essência. Na desapropriação por necessidade é algo urgente. O Estado, a União, o município, ele quer e quer rápido. Professor, e se o proprietário, os proprietários falam, não vou entregar, não vou dar, é meu, está no meu nome? Cabe a emissão da posse. O Estado, a União, o município também pode utilizar a ação de emissão da posse. As ações possessórias indiretas, né? O direito imobiliário é gostoso por causa disso, porque nós temos poucas ações, então é difícil errar a ação, mas a gente erra, né? Então a emissão da posse é a posse pela primeira vez. O Estado, a União, quer a posse pela primeira vez. Você fala não, se é urgente, dá-lhe a ação de emissão da posse.
Olha que interessante, hein? Necessidade, urgência, utilidade é importante, mas não é urgente. Professor, fala a diferença aqui de forma prática aqui. Nós tivemos vários exemplos, né? Aqui no estado de São Paulo, no município também, vários municípios, nós temos o problema de enchente. E aí o estado ou o município quer fazer um bolsão de água, né? Um piscinão, tem vários nomes, depende de cada estado. Chega lá no proprietário e fala, você vai ser desapropriado. Ele fala, não, jamais, não quero, não saio daqui, ninguém me tira, esse imóvel está no meu nome. Tira sim, porque é uma desapropriação por necessidade. E quando a gente fala de necessidade é urgente, olha só, hein? O Estado utilizando as tutelas provisórias, a tutela de urgência, efeito liminar, ou seja, o Estado em até 60, 90 dias consegue obter a posse. Consegue tirar você, eu, o nosso cliente, do imóvel, hein? Aquele imóvel tão sonhado, que muitas vezes tem um valor emocional. Olha só, hein? Já a desapropriação por utilidade, ela é mais demorada. Quando o cliente nos procura e fala assim, estou sendo desapropriado, e você vê que é necessidade, você já põe a mão nos olhos e fala assim, meu Deus, não tem o que fazer. E vai ser rápido. Não vai demorar muito, ele vai perder o imóvel. Na desapropriação por utilidade, diferente, é necessário, o imóvel é útil, porém não tem pressa. Trago o exemplo, uma escola. Então o Estado, o município quer desapropriar, quer fazer a desapropriação para construir uma escola. Professor, é urgente essa escola? Não, é importante, mas urgente não é. Olha que interessante. Então, quando o nosso cliente nos procura porque recebeu a notificação, quando a gente percebe o tipo de desapropriação, a gente sabe aonde a gente está entrando. Qual a complexidade do assunto que a gente está ingressando? E até isso envolve o quê? O valor dos honorários, né? Porque um caso é mais urgente, precisa ganhar tempo. O que a gente não pode fazer na advocacia é inventar para o cliente e falar assim, não, fique tranquilo, sua casa você não perde. Dá para afirmar um negócio desse? Meu Deus do céu. Ou o corretor, fique tranquilo, pode comprar que não vai dar problema. Já pensou? Né? Vai dar problema, porque o comprador vai comprar e depois vai perder, né? Então precisa tomar muito cuidado. A desapropriação no Brasil, as mais utilizadas são essas, as ordinárias, mas nós temos outra desapropriação interessante. Nós temos a desapropriação que é com fundamento no interesse social. Essa desapropriação ela é interessante também, e essa desapropriação dá uma margem de defesa para o advogado usufruir no procedimento comum das respostas do réu, porque essa desapropriação também não é urgente. Mas ela também é muito utilizada. Falamos da primeira desapropriação por necessidade. A segunda desapropriação que nós falamos aqui, por utilidade. Uma abraçada com a outra. Só que uma é urgente, a outra não. São necessárias, são importantes. A terceira que estamos falando agora, olha que interessante, hein? É a desapropriação por interesse social. Ah, professor, nunca vi, não acontece. Acontece sim. Vou trazer um grande exemplo aqui, ó. Nós sabemos, né, que o time do Corinthians, independente de que time que você torça, construiu o estádio recentemente, não é verdade? Conhecido como, acho que Arena Corinthians, Itaquerão. O que aconteceu? A construção daquele estádio na Zona Leste, aqui no município de São Paulo, criou uma supervalorização dos imóveis ao lado. Todo investidor, toda construtora queria comprar. Porque nós sabemos que o futebol no Brasil, existe o quê? O fanatismo, né? O sujeito ele fala, eu moro na Zona Sul, vou morar na Zona Leste porque eu quero morar do lado do Corinthians. Tem aquela questão, fanatismo. O brasileiro é fanático. E muito fanático por futebol. Não todos, mas muita gente é. Tanto é que criaram na locação, eu acho um absurdo, mas criaram a locação e uma garantia da locação, que é o seguro vinculado ao seu time de futebol. Ou seja, você está pagando aluguel e 0, alguma coisa vai para o seu time, para o Flamengo, para o Corinthians. Olha que absurdo, você contribui com o seu time. Você paga o seguro, só que uma porcentagem vai ajudar o seu time. Olha como o banco criou um produto envolvendo o quê? A paixão do brasileiro, o futebol. Então, nesse momento que construíram o estádio do Corinthians, o que aconteceu? Esses terrenos, essas casas, tiveram uma supervalorização. Aí aparece quem? O município. E fala, opa, não, essa supervalorização não vai ter.
O sujeito pagou num terreno 30 mil, agora vai vender por 400? Não, aqui eu não permito isso. E o que fizeram? Com muitos terrenos, com muitas casas perto do estádio do Corinthians. Fizeram a desapropriação por interesse social. Para evitar o quê? Litígios. Porque se eu comprei por 30, vendi por 400, o outro me processa. Nossa, não é justo isso. Ia gerar litígios. Então a grande justificativa foi essa. Foi uma justificativa que é o interesse social, para evitar litígio, para evitar briga. Olha que interessante, hein? Olha como a desapropriação de interesse social pode ser utilizada na prática. E acontece muito no nosso país. Você pega uma região que não tem uma rua, ou não tem uma rodovia, e constrói uma rodovia. Constrói um shopping. E é engraçado que essas coisas muitas vezes não são divulgadas, né? Não aparecem na mídia. Mas é um ótimo eixo de mercado. Nós sabemos que o mercado da advocacia, da corretagem, nós temos que procurar ramos novos, né? E quantos produtos novos, inovações de negócios imobiliários estão surgindo, né? Hold, timeshare, entre outros, ou seja, investidores. Quanta coisa nova está surgindo no mercado imobiliário. E desapropriação cada vez mais. Por quê? Porque nós não temos mais o quê? Espaço. No município de São Paulo, em outros municípios, em outros estados, a tendência é cada vez mais ter desapropriação. Porque chega uma hora e não tem mais espaço. E o terminal de ônibus não vai ser construído afastado, diferente do aeroporto, que normalmente é mais afastado em outros estados. O terminal de ônibus, um metrô, uma escola tem que ser construída próxima da sociedade, da comunidade. E se a prefeitura, se o estado, se a União não acha esse terreno para comprar ou não tem esse terreno, o que ela vai fazer? Vai desapropriar. Olha que mercado a desapropriação. Conheço muitos colegas que atuavam em outras áreas e hoje só trabalham com desapropriação, porque não tem especialista. E quando a gente fala de desapropriação, não tem muitas opções. Lá no criminal, virou moda essa palavra, toda hora aparece no jornal. Lá tem o quê? Qual que é o termo que está sendo utilizado aí pelos políticos, um entrega o outro? Qual que é? Delação. Advogados que estão investindo, estudando muito a delação premiada, estão se dando bem. Por quê? É o ramo do momento. O cara vira expert, especialista, o hiper especialista. E hoje virou moda, né? No passado a gente tinha só o especialista, hoje tem um hiper especialista. É aquele advogado, aquele corretor, aquele dentista que só faz aquilo, aquele médico, só aquilo. Advogado que só faz a doação, advogado que faz só a adoção, né? Advogado que só faz tributário, mas aquele tributo. É uma realidade, hein? Criaram um hiper especialista. E o pessoal está se dando bem. Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, como pode? Eu trabalhar no ramo só, num segmento só, já é difícil. Imagine dentro desse segmento só uma coisa. Mas não é. Porque o ser humano, o que ele está fazendo? Ele está procurando um especializado e cada vez mais especializado. Então você fala, eu sou especialista nisso, é isso que ele quer você. Não aquele cliente que contrataria qualquer um, né? o por necessidade, mas o por desejo ele vai contratar você. É uma realidade. Então desapropriação, cada vez mais é um segmento interessante para se atuar. Porque nós não temos muitos profissionais que conhecem muito bem os conceitos de desapropriação. E são poucos, hein? Falamos de 3 aqui. Qual que é a primeira que a gente falou? Desapropriação o quê? Ordinária. Dentro da ordinária nós temos 2, né? Desapropriação por necessidade e a outra por utilidade. São as mais comuns. Mas aparece a terceira muito utilizada pelo município, pela União, que é a desapropriação por interesse social. Ah, é difícil de acontecer. Nada. Olha o exemplo que a gente tem aí. Um time de futebol construiu um estádio. Todos os terrenos do lado, a maioria, foram desapropriadas. E aí você imagina a sensação do sujeito, né? Meu Deus do céu, eu tenho um terreno, uma casa do lado do estádio tal, do time tal. Agora eu vou ganhar dinheiro, vou vender. Ele é desapropriado. Por quê? Para evitar isso. Essa quebra de mercado. Vários motivos sociais, políticos, interesses econômicos, claro. Mas existe essa desapropriação e ela acontece. Nós temos ainda outras desapropriações, uma delas muito interessante também, que é a desapropriação expropriatória, ou chamada confisco. Essa desapropriação é para quem gosta do tributário também, né? Essa desapropriação, expropriação, confisco, essa desapropriação pode ocorrer com base o seu cliente, ele está devendo tributos.
pode acontecer, e normalmente acontece também, porque aquela propriedade rural ou urbana também planta uma coisa que não é para plantar. Ou seja, algo ilícito. Plantação de maconha. Olha que interessante. Muitas vezes, professor, mas esse cliente não quero como cliente. Não, o sujeito não tem culpa. Ele alugou um sítio, uma chácara, uma fazenda, um imóvel urbano, vai um inquilino e faz o quê? Planta maconha. Professor, o locador tem culpa? Não tem. Vai contratar você, precisa do seu serviço para defender, para não perder o imóvel dele. Até provar que ele não faz parte da situação, olha o risco. Ele precisa da sua defesa. Então acontece demais, está acontecendo cada vez mais, né? Esse tipo de desapropriação. Temos uma outra desapropriação interessantíssima, hein? Que é a desapropriação indireta. E essa é uma ótima tese de defesa. O próprio termo desapropriação indireta, dentro do seu contexto, tem uma defesa boa. Professor, quando acontece a desapropriação indireta? Quando o Estado, a União, o município, o ente, faz a desapropriação e não usa, que acontece também. Ele desapropria, mas não usa. Faz a desapropriação e não usa. Professor, e ele tem que fazer algo até quando? E aí tem discussões, né? Normalmente 5 anos. Se a prefeitura, a União, o município, faz a desapropriação, em até 5 anos tem que mexer no terreno, tem que mexer no imóvel. Se não acontecer, tem ações para você utilizar, para brigar a favor do seu cliente. Olha que interessante. Então a desapropriação é um meio do Estado, muita gente fala que é arbitrário, vários doutrinadores falam que é arbitrário, mas é um meio do Estado falar assim, eu quero para mim, compulsoriamente, hein? Aí muita gente fala assim, ah, professor, mas tá bom, se o Estado não cismar com a minha casa, se a União, o município não cismar com a minha casa, urbano ou rural, eu estou sossegado, eu estou tranquilo, né? Só que não está tranquilo, porque na verdade nós sabemos que a propriedade está aqui, mas não pode largar. Professor, eu tenho um terreno, não larga. Eu tenho um apartamento, não larga. Empresta ou aluga. Tem gente que fala assim, eu não alugo não gosto, então empresta. Ah, emprestar não, então você vai perder. O risco de perder é grande. E vamos ser sinceros, hein? Com a crise do nosso país, isso mostrou recentemente na mídia, semana passada, hein? Quantas invasões estão ocorrendo, doutores? Quantas invasões? Um avisoso invade, faz uma pensão na sua propriedade. O pessoal está invadindo até apartamento. Nós tivemos um caso recentemente no escritório de advocacia, no Ipiranga, um bairro conhecido em São Paulo, porque tem pessoas de outros estados, pessoal que está nos assistindo no online. Ou seja, tem apartamento sendo invadido. Professor, mas quem será que ajuda essa pessoa? Será que é o porteiro? Será que é o síndico, o zelador? Não sei. Vai saber quem ajuda essa pessoa, quem dá a dica, ó, que o imóvel está vazio. Vai saber. Vai saber se ganha comissão, né? Vai saber. O interesse, mas está acontecendo cada vez mais. Então, para evitar essa invasão, ou aluga ou empresta. Mas não deixa sozinho. Não deixa abandonado. Porque se abandona, o que acontece? Entra o invasor e entra, hein? Ele dá um jeito e vai. Quebra cadeado. E vou ser sincero, hein? Nós temos em mente que o invasor normalmente é aquela pessoa necessitada, né? Nossa, é aquela pessoa que não tem onde morar. E não é a realidade do nosso país. Quem conhece o professor sabe que o professor trabalha muito com o uso, capião e integração de posse. E quem mais invade o nosso país? É quem precisa? Não. É quem tem muita condição financeira, tem muito dinheiro. Infelizmente, uma realidade do nosso país, nós temos empresas profissionais em invadir. Professor, não fala isso, verdade. O professor está gravando, não faz mal, é a realidade. Nós temos empresas responsáveis em invadir imóveis, que é uma verdadeira máfia, muito bem organizada. Tem departamentos e departamentos. Tem o chaveiro que chega lá com prática, já abre, não faz barulho. Tem o horário certo. O professor teve a oportunidade de conhecer uma empresa assim. Essa empresa tinha até uma circular, onde a invasão ocorria num certo horário. Porque se eu faço a invasão à noite, o que vai acontecer? Vai chamar a polícia, eles nem chamam a polícia, barulho. Não. A invasão normalmente, pesquisas revelam isso também, ela ocorre das 4 horas, das 16 horas, até as 20. Porque é aquele fluxo de pessoas para lá e para cá. Ninguém escuta barulho, um está chegando em casa, outro está saindo, outro está preocupado, outro recebeu uma ligação, outro está fazendo a janta. Olha só, tem até horário para invadir. Ou seja, a invasão é uma preocupação.
Tem vários conceitos aí, reforma agrária, se está precisando, se não está do imóvel, mas fato é, a realidade demonstra e prova isso, que quem invade um imóvel normalmente não é o necessitado. Sim, tem movimentos, tem pessoas necessitadas, não tem propriedade, não tem onde morar, que fazem invasões também. Mas fato é que nós temos uma indústria de invasão no Brasil. Professor, por quê? Porque esse sujeito domina o direito civil, esse sujeito domina a posse. E quem tem conhecimento de posse sabe que a posse leva diversos benefícios. Quem tem a posse pode colher os frutos, quem tem a posse pode usar das ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Quem tem a posse também consegue consertar. Ou seja, eu estou no imóvel de forma irregular, eu tenho a posse. Dependendo do prazo, consigo regularizar. A ação de uso capião no nosso país, ela serve para quê? Para transformar a posse em domínio. É uma ação declaratória. E se você for pensar, é uma ação simples. Simples, tem que usar meios de prova, provas orais, provas documentais, mas é uma ação simples. Porque o pedido, se você não percebeu, você vai lembrar, é um pedido declaratório. Você está o quê? Pedindo uma declaração de uma coisa que você já tem. Alguém ingressa com uma ação de uso capião no Brasil, falando assim, juiz, eu vou ter a posse. Amanhã vai ter a palestra do nosso amigo Alberto Gentil, que é juiz corregedor, hein? Bacana, não perca amanhã, hein? Amanhã está muito, muito bacana a temática. Fora que amanhã vai ter o lançamento do livro do professor, o meu e do Alberto Gentil também. Você vê como a união faz a força? Não tem esse negócio. Vai os dois lançar o livro aí, tá? E vou sortear um livro amanhã, tá? Quem comparecer, vou sortear. Vamos lá. Olha só que interessante, ó. Quem tem a posse, transforma em domínio. Quem tem a posse, consegue ter o registro. Basta ter o quê? Uma posse de um certo tempo. No direito, olha que interessante, nós temos posse de 5 anos, posse de 10 anos, posse de 15 anos, mas existem projetos de lei para trazer inovações no uso capião também. Nós temos alguns projetos de lei para alterar, olha só, e criar o uso capião de 2 anos, que já temos, né? Mas para criar o processo de uso capião com fundamento de 2 anos. E falo mais, vai passar. Vai passar porque é uma realidade. Se você perceber, se você está atento, eles estão criando vários meios para evitar que você e o seu cliente abandonem o imóvel. Trago o exemplo IPTU. O que está acontecendo com o IPTU em diversos municípios do nosso país? Ele é progressivo. Largou o imóvel, você paga mais. Olha que coisa, hein? Paga mais caro, paga mais tributo. Por quê? Porque, na verdade, é para induzir o sujeito a usar a propriedade. A nossa política atual quer fazer você, eu, o nosso cliente, o nosso familiar, utilizar a propriedade. Porque utilizar a propriedade, o que acontece? Gera emprego, gera dinheiro, circula dinheiro. Eu pago você, você me paga, a gente paga outra pessoa e gera dinheiro. Então, cada vez mais a tendência é essa. Mexeram no IPTU, estão mexendo em outras coisas e vão criar inovações. Tanto é que chegou com o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, o quê? O uso capião, o quê? Extrajudicial. É uma inovação. Querendo dizer assim, está mal regulamentado, falta muita coisa para a gente começar a usufruir mais desse uso capião, porque é um risco, né? Depende do local que você vai usar, depende da situação. Você faz todo um procedimento e depois não dá registro, precisa tomar um certo cuidado. Também não existe um padrão. No nosso país, um país muito grande, cada lugar é de um jeito. Mas fato é que esse uso capião encaixado aí no código é um exemplo disso. Exemplo que a propriedade não pode ser largada, senão você perde. Tanto é que uma inovação antes do CPC novo, desse uso capião administrativo, qual que foi? O uso capião do direito de família. Aquele uso capião que o sujeito que é abandonado, ele ou ela, se ele é abandonado, e ele foi abandonado por um período de 2 anos, o que ele pode fazer? Fazer uso capião da parte dela, né? Tem que ser meeiro, tem que ser sócios na propriedade. Homem com homem, mulher com mulher, casal, né, comum. Ou seja, você me abandonou, você é sócia do apartamento. Eu vou fazer uso capião da sua propriedade, vou passar para o meu nome, eu tenho 50% já. E esse uso capião, que é um uso capião novo, se a gente for pensar, já é um dos usos capiões mais utilizados no Brasil, hein? Quantas ações existem nesse uso capião? Porque é muito comum o abandono, né?
O homem, a mulher, não quero mais, vou embora. Não aguento mais olhar para a tua cara, vou embora. Só que se você é sócio, vai perder. Porque o outro, antes de fazer o divórcio, porque alguns estados permitem que essa ação seja acumulada com divórcio, que não é muito comum. O ideal é que seja separada, né? Não acumulada, porque é uma situação diferente, né? Mas no Brasil é muito grande, acontece de tudo. Tem judiciário aí em algumas regiões que permite. Fato é que o pessoal está usando muito. Esse abandono tem que ser o quê? Um abandono completo, efetivo. Nós conversamos, tem o pessoal da pós aqui, nós conversamos sobre isso. O que é abandono efetivo? É o completo. Físico, abandono se você termina com ela ou com ele, a primeira coisa que acontece é o quê? O físico, né? Mas eu gostei muito desse conceito, por quê? Porque esse abandono ele vai além do físico. Nós sabemos hoje, com as mídias novas, o WhatsApp, o Messenger, Facebook, hoje você pode abandonar ela te abandonar, mas todo dia sim, dia não, ela te manda o quê? Ou ele? Uma mensagem, né? Boa noite, como você está? Você tomou o seu suco de laranja e o seu Rivotril hoje, né? Ou seja, a verdade é uma só, né? Eu posso abandonar ela pode me abandonar, mas todo dia ela manda mensagem. A justiça entende que não houve abandono, porque eu fisicamente não estou presente, mas todo dia eu mando uma mensagem para ela, para ele. Você tomou o seu Catopril? Como está a pressão? Tirou a pressão hoje, né? Um exemplo, né? É uma realidade, né? Então olha que interessante, olha que tese de defesa dá para usar. Vem aquele cliente, né? Todo citado, desesperado, ele procurou no Google, foi em 5, 6 advogados, e aí ele fala assim, doutor, eu estou com um caso aqui que eu acho que não tem defesa, eu abandonei mesmo. Aí você vai bater aonde nessa contestação? Não, você não abandonou, claro que eu abandonei. Faz 3 anos que eu não apareço lá. Não, você manda mensagem? Mando, de vez em quando eu mando, como você tá? Ela responde? Às vezes ela responde, às vezes ela manda para aquele lugar. Mandou para aquele lugar, respondeu. Olha lá, houve uma ligação, olha só que interessante, hein? Você trabalha até em preliminar. Não houve abandono, não ocorreu abandono. Olha que interessante. O abandono tem que ser completo, físico, intelectual, que são as mídias, financeiro. Não adianta eu largar a minha esposa e pago as contas. Olha, não, você não está trabalhando, deixa comigo, eu pago as contas até você trabalhar. Não tem abandono aí. Mas fisicamente não se vê faz 2 anos. Mas eu deposito todo mês, um exemplo, né? Olha que interessante, olha quantas teses novas, né? O direito professor, o direito, o CPC novo, não gostei. Mas o direito, o conceito está ficando mais bonito, porque hoje em dia não é aquela coisa presa ao texto de lei, né? Olha que uso capião 2 anos, hein? Nós temos aí 36 espécies de uso capião, reconhecidas pela doutrina. Se a gente quiser inventar mais, a gente vai achar mais. Mas fato é que reconhecidas, ações, se você procurar, você vai achar cerca de 36 espécies, mais uma, que é a novidade do CPC. Só que não é ação, é procedimento, né? Procedimento administrativo. 36 espécies de usucapiões que existem por aí no judiciário brasileiro. Mas fato é que apenas 5 ações chegam a ser aí 90% dessas ações de usucapião. Professor, qual que é a ação de usucapião mais utilizada no Brasil? É o usucapião extraordinário, ou extraordinário, está correto também. Esse usucapião é o mais utilizado. E por que os bons advogados utilizam esse usucapião? Porque não perde, é difícil perder essa ação. É uma ação que permite até a má-fé, hein? Olha só, até a má-fé do invasor. Ele não precisa de título de boa-fé, um documento, não precisa de nada. Por isso é o mais utilizado. Porque quem pesquisa antes de ingressar com a ação, fala, opa, se o meu cliente tem 15 anos de posse, ou 10 com moradia habitual, né? Só para moradia habitual? Não, pode ser 10 anos também, e ele provar que ele investiu na propriedade, também consegue usar esse usucapião, hein? Difícil de perder, por quê? Porque esse usucapião, ele permite até a má-fé. Olha que interessante. Professor, o direito permite má-fé? Permite, esse usucapião é prova disso. E a má-fé é diferente de crime, né? Ele apontou uma arma e falou, sai que eu vou invadir. Isso aí é outra coisa. Essa má-fé é aquele cara que quebrou o cadeado mesmo. Aquele sujeito que quebrou o cadeado, que entrou à noite, tomou posse, fez ligação direta lá da energia. É uma fé. Olha que interessante. Depois aparece aí o segundo, que é o uso capião ordinário ou ordinária, mais utilizado. Esse uso capião, 10 anos. Pode cair para 5, hein? Se tiver título de boa-fé, né?
um documento. E título de boa-fé, muitas vezes a gente acha que é só contrato de compra e venda, né? O leigo acha isso, só contrato de compra e venda. Não, qualquer documento, pode ser uma declaração. É um título de boa-fé. Formal de partilha, carta de adjudicação compulsória. Qualquer documento, ele é considerado título de boa-fé. Título, documento, papel. Esse uso capião também muito utilizado. Aí aparece um outro uso capião, que é o mais utilizado com fundamento da Constituição Federal, que é o uso capião especial, que muita gente, muito doutrinador, faz uma confusão danada, né? Ele fala que esse uso capião tem uso capião constitucional, tem uso capião especial. Não, complica demais. Cria muitas opções que não existem, né? O uso capião constitucional é a mesma coisa que o especial. E o especial é o mesmo que o constitucional. Tanto é que o termo adequado para usar na peça, né, na petição inicial, é uso capião constitucional especial. Se eu quero ir além, posso colocar uso capião especial urbano, uso capião especial rural. É a mesma coisa. Não podemos ficar inventando ações, né? Infelizmente, tive alguns livros aí que inventa, fala, não, esse uso capião tem o constitucional, tem o prolabore, tem o promoradia. Não, são os mesmos. Já tem demais, né? Tem 36, vão criar mais ainda. Para que isso, né? Fato é que o uso capião, independente de qual que eu vou usar, qual que o invasor vai usar, o uso capião tem que ser bem feito para que eu possa ganhar. E quando eu vou defender o meu cliente, eu também tenho que saber onde bater. Nós sabemos que um lutador do UFC, ou outro que você goste aí, tem um lugar certo para bater, não é assim? Se bate no lugar errado, perde ponto, não, Maurício Key, né? Perde ponto. Se bate no lugar certo, vale ponto. E o uso capião, como qualquer ação, tem onde bater. Você pega a ação de alimentos, tem a necessidade e possibilidade. A ação de alimentos é um binômio. Se você não bate na defesa, na necessidade e possibilidade, não adianta. Você não defendeu o seu cliente de forma correta. O uso capião é a mesma coisa. A defesa no uso capião, quando? O que eu vou falar? Eu vou falar da posse. O uso capião tem um coração. Posse, depois mansa e pacífica, e depois o animus domini, a vontade de ser dono. O coração do uso capião se resume a 3 palavras, né? Posse, não existe uso capião sem posse. Doutor, eu acabei de invadir. Doutor, eu quero fazer um uso capião. Mas quanto tempo você invadiu? Ah, invadi foi ontem mesmo. Eu já quero fazer para adiantar. Pode? Não pode, né? Tem que ter posse. E a posse, no mínimo, hoje, atualmente, 5 anos. Aí tem uso capião de 10, de 15. E cá entre nós, hein? Tem colega advogado que faz ação de uso capião, eu acho que fica com dúvida, então ele coloca assim, ação de uso capião. Tá errado, né? É um gênio, cadê a espécie? Você faz ação de uso capião, ou extraordinário, ou ordinária, ou constitucional, especial. Mas ninguém faz ação de uso capião, porque senão o juiz vai falar assim, mas qual, meu filho? Qual que você quer fazer? Não, eu tô com dúvida, é uso capião mesmo. Não pode, né? E já vi isso e já vi em Goiânia, né? A colega da turma, acho que é a Tatiane, né? Da pós de Goiânia. Mostrou lá, ela foi fazer a contestação. O colega advogado, o que ele fez? Ingressou com uma ação de uso capião, ação de uso capião, vírgula, conforme Código Civil. Não vale, né? Não vale, né? Ah, professor, por que ele fez isso? Não sei, se for com dúvida. Ele falou, não sei qual que é o melhor, então eu vou fazer isso, né? Não pode. Vai fazer uma ação de uso capião, tem que especificar. É aquele. Quando você faz uma ação de uso capião, tem que trabalhar com essas 3 teses. Tem que falar da posse, é tudo a posse. É uma ação declaratória para provar a posse. Tem que falar também, além da posse, tem que falar também se é mansa e pacífica. E não podemos esquecer de falar também o que é o animus domini, né? Esse animus domini que a gente jamais vai falar para o cliente, o senhor tem animus domini, porque ninguém entende isso, né? Ninguém é obrigado a saber latim, a língua morta. Nós vamos traduzir isso para o cliente, traduzir para o familiar, traduzir para o colega. Olha, o senhor teve a vontade de ser dono? E cá entre nós, né? O sujeito, quando te procura para ingressar com uma ação de uso capião, ele invadiu com a vontade de ser dono. Mas o senhor não fala assim, que eu me magoo. Ele não invadiu, ele comprou a posse. Tá bom, então ele comprou a posse. Mas ele comprou a posse com a vontade de ser o quê? Dono. Ninguém compra a posse ou invade sem a vontade de ser dono. Mas tem que falar. Tem que colocar no processo. Juiz, excelência, ele entrou no imóvel com a vontade de ser dono. Ele entrou, o imóvel estava sozinho, ele passou, parece que o imóvel chamou ele entrou, né? Vontade de ser dono. E tem que falar isso. Professor, tá bom.
Para o autor eu falo isso, e para o réu? Vai falar o contrário. Você vai falar assim, ô juiz, ele está mentindo, hein? Ele alega 5 anos de posse, 10 anos de posse, 15 anos de posse, mas não tem não, ó. Olha a vizinha aqui, ó, testemunha. Olha a ata, aqui, ó, falando que não, ele tem 3 anos só de posse. É aí que você vai derrubar, vai matar o usucapião. Professor, onde mais eu vou bater no usucapião? Na vontade de ser dono. Você aparece aos 45 do segundo tempo, você é advogado do réu, e achou o quê? O seu cliente achou para você um contrato de locação. É uma benção isso. Quando aparece no escritório um cliente que fala assim, olha, invadiram o meu imóvel. Invadiu o seu imóvel? Invadiram, mas eu tenho um contrato de locação, é o próprio inquilino. Ele saiu, ficou vazio, depois ele invadiu. Salvou. Porque o contrato de locação, ele faz o quê? Ele inibe o animus domini, a vontade de ser dono. O que é animus domini? Vontade de ser dono, vontade inicial de ser dono. Eu já entro com a intenção de ser dono. Professor, então peraí, então um ladrão que rouba o carro aí, ele tem a vontade de ser dono? Mais ou menos assim, né? Ou vou pegar esse carro, vontade de ser dono. A gente brinca com a situação, mas é verdade, tem que ter a vontade de ser dono. Se não tem vontade de ser dono, não tem usucapião. Não pode o sujeito invadir e falar, não, invadir por invadir, porque eu gosto de morar 5 dias aqui, 5 dias ali, é hobby. Isso não é vontade de ser dono. Então a vontade de ser dono é o animus domini. Professor, como que eu bato? Como que eu estrago o animus domini? O que eu vou fazer? Eu vou apresentar um contrato de locação. Vou apresentar um contrato de comodato, que é um empréstimo gratuito. É isso que vai fazer o usucapião não ser procedente, ser improcedente. E não reforme recurso não, hein? Não reforma, você bateu no coração, você bateu no lugar certo. Professor, aonde mais? Na posse mansa e pacífica. Professor, o que é a posse mansa e pacífica? Ah, boletim de ocorrência. Não é. Boletim de ocorrência não é prova de nada. Cuidado, declaração para você mesmo também não é prova de nada. Boletim de ocorrência é um documento unilateral. Boletim de ocorrência eu vou na delegacia, eu falo o que eu quero. Aconteceu isso, isso, isso. Boletim de ocorrência pior ainda, você faz na internet, você escreve o que você quer. O professor perdeu a carteira, fez boletim de ocorrência aí, ó. Fala o que quer, olha, perdi minha carteira, depois achou lá, né? Tô ficando louco, né? Achou na carteira lá. A verdade é uma só. A gente fala o que quer no boletim de ocorrência, não é prova. Professor, mas é um documento? Sim. É uma declaração, você pode juntar no processo. Mas juiz nenhum, pergunta amanhã para o Alberto. Juiz nenhum vai falar assim, olha, vou julgar esse processo com base no boletim de ocorrência. Não existe isso. É unilateral, você fala o que quer. Professor, então o que estraga a posse mansa e pacífica? A posse mansa e pacífica, eu vou acabar com essa posse mansa e pacífica, demonstrar que não foi mansa e pacífica com o quê? Com certidão de distribuição cível. Eu vou pegar a certidão de distribuição cível e falar, juiz, ele alega que a posse foi mansa e pacífica, porém, juiz, olha, há 2 anos atrás eu ingressei com uma ação de reintegração de posse. Juiz, ela alega que a posse foi mansa e pacífica, mas olha, há 12 meses atrás eu fiz uma emissão de posse, que são ações diferentes, a gente não erra mais, né? Reintegração de posse tem que ter posse, não dá mais para confundir essas ações. Quantos colegas advogados fazem ação de reintegração de posse, sendo que o cliente nunca teve a posse? A ação correta não é. Se o seu cliente nunca teve a posse, se o proprietário nunca teve a posse, porque o proprietário ele compra, às vezes não usa. Não é ação de posse, é reivindicatória, com base no documento, com base no domínio. Professor, eu comprei pela primeira vez, eu comprei no leilão, eu comprei no leilão judicial, extrajudicial, eu comprei nos imóveis adjudicados da Caixa, que virou moda. Qual que é a ação se tem alguém, um terceiro, um invasor lá dentro, um terceiro estranho? Ação de missão na posse. Nós temos ações no mundo jurídico, no direito imobiliário, ações parecidas, mas cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua forma, com o seu núcleo. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Essas ações possessórias tem que ter posse, o nome já diz, ações possessórias, que é aplicado o princípio da fungibilidade, lá se errar a ação. Mas se o seu cliente não tem a posse, se você não tem a posse e tem um imóvel invadido, né, você nunca teve a posse, pense em outras ações. Ah, é a posse pela primeira vez, emissão. Não, eu já tive a posse um pouquinho, mas eu tenho um documento no meu nome, emissão da posse. Olha que interessante. Todas essas ações vão fazer o que com o usucapião? Vai estragar o direito do invasor. Vai estragar, vai acabar com o direito do invasor. Porque o invasor ele tem que provar o coração. Juiz,
eu tenho um direito já declarado, um direito ganho. Só estou aqui porque é uma ação declaratória. Por que nós fazemos ações declaratórias no Brasil? Para declarar algo que a gente já tem. Então o objetivo da ação de uso capião é declarar algo que eu já tenho. Provar algo que eu já tenho. No uso capião eu preciso provar 3 coisas. A ação de uso capião mais mal feita do mundo tem que provar 3 coisas. Tem que ter prova de 3 coisas. Provas orais e provas documentais. Tem que ter prova da posse, 5 anos, 15 anos, 10 anos, vai depender do uso capião que você vai usar. Tem que ter prova também da posse mansa e pacífica. Tem que ter prova também do animus domini, a vontade de ser dono. Professor, como o autor prova essa posse mansa e pacífica? Com as certidões de propriedade também. Muitas vezes o processo de uso capião judicial, ele é demorado, porque também nós erramos muito, né? Se a gente faz um processo de uso capião com mais cuidado, mais zelo, capricho, ou seja, já penso que o juiz vai pensar, o Alberto está amanhã para falar sobre isso, vai facilitar a vida dele. E ele não vai ficar pedindo para você emendar, emende isso, emende isso, emende isso. Isso que atrasa a ação de uso capião. O uso capião, quando eu vou distribuir, no mínimo eu tenho que ter uma planta, um memorial descritivo. Como que eu quero uso capião se eu não faço prova do que eu tenho, da posse que eu tenho? Como que eu ingresso com uma ação de uso capião se eu não junto uma certidão de propriedade atualizada? Como que eu faço uma ação de uso capião sem juntar o quê? As certidões de distribuição civil e criminal dos autores, que tem litisconsórcio no meio. Se é casado, tem que pôr a esposa, o marido, né? Como que eu vou distribuir uma ação sem também juntar as certidões de distribuição civil dos réus? O uso capião tem réu? Tem. E quem que é o réu no uso capião? O último proprietário. Quem está perdendo o imóvel, né? Ele é o último proprietário. Então ele é o réu na ação de uso capião. Quando a gente fala de direitos possessórios, no Brasil nós temos um princípio constitucional, que é da função social da propriedade. A propriedade está aqui para ser usada. Quem não usa, não cumpre o princípio da função social da propriedade. Por mais estranho que pareça esse princípio, né, esse princípio parece que dá razão para o invasor, mas se a gente parar para pensar, é isso. Ele fecha os olhos e fala assim, opa, não interessa se você é invasor, não interessa como que você conseguiu esse imóvel. Você está dando função a ele? Tô dando função. Esse imóvel, depois que eu entrei, eu abri uma lanchonete, abri uma pizzaria, um estacionamento, um restaurante, gerei emprego, ou estou morando com uma família. Inclusive a minha esposa está grávida. E fala lá. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você está gerando função social. E o proprietário não está. Olha como o direito não é absoluto, hein? É relativo. Nada na vida é absoluto, hein? Nada, olha, absoluto, é certeza, hein? É causa ganha. Não, é certeza. Casamento aos 45 do segundo tempo dá errado, não é verdade? Tem festa hoje em dia de descasamento, não tem festa de descasamento, né? Eu já fui numa festa de casamento, bacana, hein? Porque acho que a pessoa fica revoltada, aí a festa fica melhor ainda, né? Aí rola mais comida, mais bebida, é descasamento, né? Ou seja, nada é garantido. Quantos noivados acabam aí do dia para a noite? Casamentos, né? Nada é garantido. Então, muito menos o que? A propriedade. E eu falo isso porque é uma visão prática da coisa. E se você for perguntar para bons profissionais que atuam realmente na área, como os nossos colegas aqui, você vai ver que é verdade. Porque o leigo, ele bate no peito, esse imóvel está no meu nome, ninguém tira. Tira sim. Quem tira? O Estado, a União, o município, os entes federativos, através do quê? Da desapropriação. Ah, mas só eles, né? Não. Eu e você, o particular também tira. Basta o quê? Invadir o imóvel, vender a posse. Nós temos um erro contratual absurdo no Brasil, né? Muitos colegas advogados, corretores, síndicos, contrato é tudo igual. Não é. Cada contrato no seu quadrado. Cada contrato no seu momento. E esse contrato mal feito, muitas vezes, de tão mal feito, eu não consigo nem usufruir dele numa boa ação de uso capião, porque ele é mal feito, foi feito errado. Compra e venda, pagamento à vista. Promessa, eu vou comprar alguma coisa que vai ser construído. Um bom jurídico, uma construtora que tem um jurídico que trabalha bem, com contrato adequado, se preocupa com isso e não fazer copia e cola, vai fazer o contrato normalmente de promessa. Porque a promessa, eu vou construir, é o imóvel na planta, né? Uma promessa, vou construir esse imóvel, vou fazer. Compromisso, ele já foi feito. Olha como são contratos diferentes. Cessão de direitos possessórios. Eu só faço uma cessão de direitos possessórios quando o meu cliente tem a posse.
E não tem uso capião mais bonito, mais bem feito, quando você junta aquele contrato bem feito, cessão de direitos possessórios e afins. Porque o juiz já olha e fala assim, estamos falando a mesma língua. Você quer realmente o que? A procedência da ação declaratória, inclusive juntou um contrato que prova o que o uso capião dá. O uso capião transforma a posse em domínio. Agora o que a gente vê por aí? Junta lá na ação de uso capião, junta um contrato sem sentido nenhum. Contrato de direitos afins. Já vi isso, hein? Contrato de direitos afins. O que é isso? Direitos afins do quê, né? Contrato de compra e venda público. Já vi isso também, hein? Colega advogado que escreveu lá. Contrato de instrumento público. Acho que ele sentiu um tabelião naquele momento, não sei, né? Não dá. Quem faz instrumento público, quem é? Tabelião, é o Kiko Naga aqui, ó. É que agora advoga. Ou seja, não, nós fazemos instrumentos particulares. E parece que não, isso cai na mão dos nossos colegas aqui. Amanhã você vai conhecer um bom juiz, um juiz realmente com dom de ser juiz. Você vai ver, vira chacota. Olha isso aqui, ó. Porque o contrato público, fala, meu Deus do céu. E aí, queira ou não queira, o colega vai confirmar, né? Será que é o mesmo que fez? Papel timbrado, deixa eu ver a petição inicial. É o mesmo, meu Deus do céu. Esse aqui não vou ter muito trabalho. Pergunta amanhã para o nosso colega aqui. O judiciário tem medo de bons advogados. Claro que tem receio. Capricha mais na sentença. Claro, não é bobo. Agora vê aquela coisa estranha, sem pé, sem cabeça. Documentos. Doutores, semana passada tive a oportunidade de atender um cliente no escritório. Foi juntado, doutor, contrato. E não dava para ler nada. Foi juntado provas de posse de ponta cabeça. Agora você imagine o carinho que o juiz vai julgar um processo desse. Fala, meu Deus do céu, você é um crica e vem me infernizar aqui. Né? Porque olha só, nem para ver se o documento está legível, se está da forma correta. É o mínimo que a gente pode fazer com o processo digital. É o mínimo. Não deixa passar, vai assim mesmo. Depois eu acerto. Não faz isso não. Vira chacota. Tem que estar lá legível. Documento também. Além de legível, lá não pode estar de ponta cabeça. O processo é digital, mas se fosse físico, não dá para juntar o documento de ponta cabeça. E faz total diferença. Porque a petição de uso capião é a petição do encanto. Você tem que encantar o juiz. Ele tem que acreditar na sua história. Olha, realmente ele entrou no imóvel. O imóvel era abandonado. Né? Ou seja, é verdade. Ele tem que falar assim, realmente ele merece a propriedade. Olha só. E aí você vai fazer prova de posse juntando o quê? Documento de ponta cabeça. Cuidado. Doutores, amanhã estaremos juntos novamente, né? E não perca, amanhã tem acho que a professora Samanta, tem o professor Alberto Gentil. Amanhã os temas são especiais também. Eu agradeço a presença de todos aqui. Para quem vai ficar no hotel, né? Boa hospedagem, bom passeio também. Para quem vai para casa, bom retorno para casa. Obrigado por comparecer. Isso aqui, doutores, o que acontece no Brasil todo, hein? O professor teve a oportunidade de dar a palestra também lá no estado de Goiás, no Congresso de Direito Imobiliário e Tributário. Doutores, 750 lugares, hein? 750 lugares. O que aconteceu? Mais de 200 pessoas faltaram. E falo mais, hein? Sabe quem foi? A maioria? Tudo bacharel em Direito. Presença de advogados, 60. E um baita evento, hein? Então é a realidade, hein? Quem estuda, está preparado para a oportunidade. Professor, bobagem estudar. Não, você está preparado para a oportunidade. Uma hora vai cair no teu colo, você vai estar preparado. Parabéns para quem está aqui. Palma para todo mundo. Tá? Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Foi uma honra participar do congresso, organizado pelo Congresso em Direito, com parceria com o Instituto Júlio César Sanches. Fico muito contente, quero aproveitar e convidar você para fazer parte desse time, venha fazer a pós-graduação em Direito Imobiliário e Registral, focada para os advogados que querem atuar na área do Direito Imobiliário e Registral. Temos também a pós-graduação em Transações Imobiliárias, que também é focado ao Direito Imobiliário, mas também às inovações no mercado dos negócios imobiliários. Então você que é corretor, síndico profissional, também administrador de imóveis, você que é da área do mercado imobiliário, venha conhecer essa pós. Acompanhe o nosso canal no YouTube, esse congresso, todas as palestras na íntegra, tenho certeza que você vai gostar e vai fazer a diferença na sua vida. Um grande beijo do professor Júlio.